Boa noite a todos, está no ar o nosso Connect Sport dessa quarta-feira, mais um programa como sempre recheado de muita informação para todos vocês que nos acompanham. Desejo a todos vocês uma excelente noite e vamos juntos para mais um Connect Sport como sempre recheado de muita informação. Bom, eu sempre digo que nosso programa ele é dinâmico, hoje a gente vai ter uma participação especial no nosso programa, que é aqui o nosso comentarista, faz parte aqui da equipe de esportes da CBOne TV, Rudy Oliveira vai estar debatendo hoje comigo tudo o que acontece no mundo dos esportes. Seja bem-vindo, Rudy, e uma excelente noite para você. Muito boa noite, Gabriel. Muito boa noite a todos que estão acompanhando aí a CBOne TV e o Connect Sport aqui. Hoje, né, primeira vez que eu estou participando aqui à noite do programa aqui. Não quer dizer muita coisa, mas a gente está aqui para tentar somar. É isso aí. Vamos dar sequência, Biel. É isso aí, hoje em forma de um bate-papo. Vamos juntos para mais um programa, como sempre, recheado de muita informação para todos vocês que nos acompanham. Por isso, hoje já vamos começar falando de Copa Libertadores, até porque hoje no Mineirão, a partir das 9h30 da noite, teremos um duelo decisivo, o Atlético Mineiro enfrentando a equipe venezuelana do Carabobo. Lembrando que a primeira partida que aconteceu na semana passada no Estádio Monumental em Caracas, na Venezuela, ficou 0-0. Portanto, o Atlético Mineiro precisa vencer essa partida se quiser garantir a sua classificação à terceira fase da Libertadores. Lembrando que essa é a terceira fase antes da fase de grupos. A próxima fase, estamos na segunda, vamos para a terceira e depois vem a fase de grupos. O vencedor dessa partida enfrentará o Milionários da Colômbia. Eu vou estar passando para vocês que nos acompanham uma provável escalação de ambas as equipes. Lembrando que o provável time do Atlético Mineiro, o técnico Eduardo Cudê, pode entrar num 4-4-2 com Everson no gol, Mariano, Hever, Gemerson e Dodô, Alan, Pedrinho e Edenilson, Patrick no meio de campo, Paulinho e Hulk formando um ataque. Lembrando que o Pavon está suspenso, Bruno Fux, o Igor Rabelo e o Guilherme Arana, além do Allan Kardec, são os desfalques aí do Eduardo Cudê para essa partida. E lembrando aqui uma provável escalação também da equipe venezuelana do Carabobo, que devem estar com Vaxaldi, Cuesta, Aponte, Lujano e Pernia, Gonzalez, Flores, Juan Camídio, Pérez, Couveia, Bausa e Apolaza. Essa aí é a provável escalação aí de Juan Tolizano, técnico da equipe do Carabobo. E lembrando que o trio de arbitragem está o Diego Aro, o Miguel Orue do Peru, o Stefan Atoshi do Peru e também o Augusto Mendes do Peru, também que estarão aí completando o quadro de arbitragem, além do Silvio Truco da Argentina, que completa o VAR. Essas são aí a provável escalação de ambas as equipes e o trio de arbitragem, lembrando que essa partida acontece às 9h30 do Mineirão. Bom, Rude, escalações passadas, o Atlético Mineiro para muitos decepcionou, fez um primeiro tempo e um segundo tempo diante do Carabobo na Venezuela, uma partida muito abaixo do que o time atleticano poderia apresentar. Tem a volta do Hulk agora, eu queria saber de você, o que podemos esperar dessa equipe do Atlético Mineiro enfrentando hoje o Carabobo da Venezuela pela Libertadores? Bom, Gabriel, boa noite, primeiramente, né? A gente sabe aí que o Atlético Mineiro, ele vem de uma certa dependência do Hulk, o Hulk que vem sendo um dos grandes destaques aí do Hulk, que inclusive tá aí buscando seus 380 gols oficiais aí pela sua carreira aí, a brilhante carreira do Hulk. Ele está buscando seus 380 gols e vamos esperar que ele faça isso nessa partida. E o Atlético Mineiro, claro, jogou lá na casa deles, não teve uma boa partida, até pela pressão da torcida de lá. Então a gente vai buscar e tentar entender que isso aqui vai ser diferente, porque o Atlético Mineiro tem um bom retrospecto aqui, né? Até agora são aí, o Atlético Mineiro ele teve 17 vitórias, né, no Mineirão, 12 empates e apenas 4 derrotas em 33 jogos, o Gomes. Então já são aí 63,6% de aproveitamento dentro de casa. Então o Carabobo não vai ter vida fácil jogando no Mineirão. Certeza que a torcida vai empurrar muito o Atlético Mineiro. E o Hulk, que vem embalado aí, querendo bater recorde, 380 gols. Não é pouco gol não, Gomes, né? Vai ser um jogaço. E o Carabobo aí, que também vai sentir a mesma pressão que sentiu no jogo
que ficou 0-0 lá na Venezuela. O Carabobo é um time novo da Venezuela, para quem não conhece, é um time aí que tem menos de 20 anos de fundado, de sua fundação, está disputando a sua primeira Copa Libertadores, tem aí um dos seus principais jogadores nesse momento, o Apolaza, e tem esse nome um pouco aí, Carabobo, por causa da guerra que teve na Venezuela, por isso que o time recebeu esse nome aí de Carabobo, e também enfrentaram a equipe do Atlético Mineiro, que tem a dependência do Hulk nesse momento. Tem um bom time, mas porém a gente vê que na ausência do Hulk, o Atlético Mineiro sente muita falta desse atleta. É um atleta que dentro dessa composição tática do Atlético Mineiro é um atleta muito fundamental, mas o Atlético está devendo, até porque nas 3 principais partidas que o clube disputou ao longo dessa temporada de 2023 não venceu. Empatou contra o América Mineiro, empatou o Clássico contra o Cruzeiro e recentemente também vem desse empate diante do Carabobo, vem de 3 empates, 2 pelo Clássico do Campeonato Mineiro e 1 pela Copa Libertadores, então o Atlético realmente precisa melhorar o seu retrospecto. É isso aí. Volto a frisar que também por uma certa dependência do Hulk, né? É a mesma coisa do Corinthians com o Renato Augusto. Eles transformam o time, né? O Hulk, quando está em campo, transforma o time, faz o time rodar, joga, cria oportunidade de gol, chuta bem fora da área, tem um bom aproveitamento dentro da área também. Então o Hulk é o diferencial desse Atlético Mineiro, que sente a falta dele, sentiu a falta dele nesse momento que ele ficou lesionado, esse período lesionado dele. E hoje o Carabobo, o gigante da Pampulha, vai tentar aí uma vitória em cima do Atlético, mas o Atlético vai vir afinado para esse jogo. O Atlético só precisa de uma vitória simples em cima do Carabobo, ele já está classificado. Caso ocorra um empate, penalidade para os dois, mas eu acho que esse jogo não fica no empate, Gomes. Seu palpite então, Rudy, análises feitas, você acredita na classificação do Atlético? Acredito na classificação do Atlético e vou chutar um resultado aí 2-0 seco, placar seco aqui no Mineirão, 2-0 com um gol de Hulk e o outro gol eles dividem lá pra eles. Bom, acredito que o Atlético Mineiro também tem plenas condições de vencer, é um time que tem um retrospecto muito interessante, jogando no Mineirão, mais de 63% de aproveitamento, atuando em seus domínios no Mineirão. Pelo time que vai entrar nesse 4-4-2, essa dupla de ataque Paulinho e Hulk tem dado muito certo. Patrick também foi um reforço pontual para essa equipe do Atlético Mineiro ao longo dessa temporada. É um time que, se der liga, realmente pode brigar como pleno favorito a disputar as competições que vai disputar nesse ano de 2023, e por isso eu acredito que, por mais que fez uma atuação abaixo na Venezuela, eu acredito que hoje, jogando, né, nos seus domínios, o Atlético tem obrigação de se classificar pela qualidade técnica de ambas as equipes. O Atlético Mineiro é muito inferior à equipe do Carabobo, que por sua vez deve entrar num sistema um pouco mais resguardado, explorando o contra-ataque, contra um Atlético Mineiro que deve propor a partida. Então eu acredito que, por esses fatos, eu acredito na vitória do Atlético por 3-0. 3-0. Eita, aí sim, hein? Vamos ver. Acho que quando é jogo de classificação, o clima fica mais quente, fica mais intenso. Acredito que o Carabobo não vai vir para perder viagem, então vai ser um jogo bastante pegado, bastante trucado. Então vou permanecer nos 2-0 aí, que já é um bom resultado para o Atlético Mineiro, que precisa de uma vitória. Então acredito que nesses 2-0 eles vão conseguir a sua classificação. E realmente, lembrando que você sempre vai ficar informado da Copa Libertadores aqui dentro do nosso Connect Sport. Assim também como a gente tem excelentes informações do quadro Minuto do Esporte, quadro que busca dar ênfase a todas as modalidades esportivas aqui no nosso programa, com o intuito que você sempre fique bem informado. Portanto, produção, solta a vinheta aí do Minuto do Esporte. Cool. Agora, no programa Connect Sport, Minuto do Esporte. Segundo a imprensa espanhola, o jogador brasileiro Daniel Alves, acusado de estuprar uma mulher de 23 anos no último dia 30 de dezembro, em Barcelona, possivelmente será julgado ainda nesse ano. Segundo os boatos, o processo de instrução está praticamente finalizado. Segundo a imprensa espanhola, falta apenas uma avaliação psicológica da vítima para aferir potenciais sequelas, e assim como o atestado policial sobre as câmeras de segurança exteriores à zona que captaram a vítima e amigas saindo do local visivelmente afetadas.
Caso seja condenado, Daniel Alves pode pegar até 12 anos de prisão. Após contratar Marcelo, que vai retornar ao futebol brasileiro, o Fluminense está tentando contratar o zagueiro Luan Pérez, que já jogou pelo clube, mas brilhou no Santos. Atualmente, o jogador joga no turco Fenerbahçe. Na equipe comandada pelo português Jorge Jesus, ele participou de 12 jogos e deu uma assistência. Luan atualmente tem 28 anos e chegou ao Fenerbahçe nessa temporada. A seleção brasileira masculina de basquetebol venceu a seleção norte-americana nesse domingo e conquistou uma vaga para o Mundial de Basquete 2023. O jogo foi realizado em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. E o Brasil venceu os Estados Unidos por 83-76. Lembrando que o Mundial desse ano será disputado nas Filipinas, Japão e Indonésia. O Mundial terá início no dia 25 de agosto. Rami Abazissá, empresário do jogador Salah, desmentiu os boatos de que ele sairia do Liverpool na próxima janela de transferências do futebol europeu. Segundo Rami, disparate. Isso nunca foi discutido ou equacionado. Lembrando que Salah chegou ao Liverpool no verão de 2017. Antes, ele jogava na Roma. No clube inglês, ele já marcou 175 gols em 298 jogos. É isso aí, para vocês que nos acompanham, Minuto do Esporte com informações em primeira mão. Para vocês que nos acompanham, daqui a pouco no decorrer do nosso programa, temos mais um giro de notícias do Minuto do Esporte. Bom, agora o assunto no nosso programa é a Copa do Brasil, até porque já temos a primeira fase da competição que começou na semana passada com grandes jogos, inclusive a desclassificação do Cuiabá diante do São Luís. Olha só que a Copa do Brasil nos reserva. O Cuiabá não tinha perdido nenhuma partida na temporada. Quando perdeu, foi eliminado da Copa do Brasil, perdendo para o São Luís. Portanto, já temos jogos rolando ao mesmo tempo do nosso programa. Vou estar passando para vocês alguns dos principais resultados. O Nova Iguaçu venceu a equipe do Vitória da Bahia pelo placar de 2-0. O Vitória da Bahia está numa situação muito delicada. O Vitória da Bahia, para se classificar agora para a edição de 2024, precisa agora fazer uma boa campanha aí na Série B para poder voltar a disputar a Copa do Brasil. A equipe do Tuna perdeu para o CSA pelo placar de 1-0. Ao mesmo tempo do nosso programa, no decorrer do nosso Connect Sport, se haver gols, a gente sempre vai informando vocês em primeira mão. A equipe do Asa de Arapiraca está empatando com o Goiás pelo placar de 1-1. O ABC venceu a equipe do Tum Tum pelo placar de 4-0. O Atlético da Bahia está empatando com o Atlético Goianiense pelo placar de 0-0. Até o momento, o Bahia de Feira vai empatando com o Bragantino pelo placar de 1-1. O Brasil de Pelotas vai vencendo o Cordino pelo placar de 2-0. O Paraíba vai empatando contra o Botafogo de Ribeirão Preto pelo placar de 0-0. O Camboriú vai empatando com o Manaus por 0-0. O Náutico vai vencendo o São Bernardo por 1-0. O União Rondonópolis vai empatando com o CRB por 0-0. O Campinense está enfrentando o Grêmio, está 0-0 até o momento. E lembrando que às 9 da noite teremos o Princesa enfrentando o Ituano. O Operário de Mato Grosso do Sul enfrenta o Operário aí do Paraná. Olha só, o duelo de operários. O Retrô enfrenta o Avaí. O Jacuipense enfrenta o Bahia. A Caldense enfrenta o Ceará. E esses são os jogos de hoje aí pela Copa do Brasil. É muito jogo, não é mesmo, Rudy? É muito jogo, é muitos jogos para ficar acompanhado, ligado. E é uma noite de muitos gols, né? O ABC já tá enfiando 4-0 no Tum-Tum aí. E o Brasil de Pelotas 2-0. Vai ter muito gol para falar amanhã no programa de amanhã também, Gomes, para vocês analisar as vitórias de hoje. Amanhã aqui, quinta-feira, é só o Parada do Esporte. Sexta-feira. Eu confundo essa mudança para era todo rapaz, dia. Tá muito fresco, todo mundo tá confundido. O Daniel, no de segunda-feira, ele deu um boa tarde no horário da noite. Aí, ó, a gente fica doido aqui. E o destaque pro jogo do Grêmio, né? O Grêmio que tá embalado, Gomes. Cada jogo que o Grêmio joga 2, 3-0, 4-0. O Grêmio que tá vindo com uma excelente campanha, um time que tem se entrosado bastante. E o destaque pro Luizito Soares, que apesar da idade, tá jogando bola igual um garoto de 20 São anos. 9 jogos. Se ele não acompanha a escalação por concreto, não sei se ele tá atuando nessa partida da Copa do Brasil. Mas até o momento, antes dessa partida, ele tinha 8 jogos e 8 gols pelo Grêmio. 8 gols, uma pontuação aí de 1 gol por jogo aí. E tá vindo embalado.
Então, se fizer campanha aí, pesquisa de melhores atacantes do Brasil, pode colocar o Suárez, que mesmo chegando agora no Brasil, já é um destaque do futebol nacional aqui no Brasil, que está fazendo uma excelente campanha junto ao Grêmio. E junto aí ao Grêmio, tem um destaque aí também, Gomes, do Bahia, que vai jogar daqui a pouco, né? O Bahia que está fazendo uma péssima campanha, precisa se encontrar aí, precisa buscar aí o resultado, encaixar o time, né? O Bahia que em um dos seus últimos jogos levou 6 gols, uma goleada implacável aí, então o Bahia precisa se reencontrar, não vem apresentando um futebol agradável de se ver, a torcida do Bahia está muito, muito revoltada com isso e o Bahia precisa fazer bons jogos, esperamos que o Bahia vença aí o Jacuipense no jogo aí que vai acontecer às 9h30, Gomes. O Bahia que até o momento está vindo de uma sequência muito negativa, acabou perdendo o Campeonato Baiano nesse final de semana pelo placar de 4-0. Na Copa do Nordeste perdeu para o Sport por incríveis 6-0, então realmente é um teste de fogo enfrentando a equipe do Jacuipense e essa equipe do Bahia precisa melhorar muito seu retrospecto aí dentro até o momento que vem atuando na temporada. Bom, Rudy, eu sei que é precoce. Copa do Brasil ainda vai no decorrer, vai nos reservar ainda muitas emoções, mas analisando o contexto geral, na sua visão, quais são os plenos favoritos a essa Copa do Brasil? Favoritos. Eu vou falar e você vai falar se tá ou não. Corinthians. Tá. Grêmio. Tá. Palmeiras. Com certeza. E, apesar de não estar fazendo uma boa campanha, eu não colocaria o Flamengo como um dos favoritos. Eu vou colocar aí o Vasco, que está jogando uma bola redonda. Olha, eu justifico todas as outras equipes porque eu já tenho um conjunto de jogo bem definido. O Corinthians, por sua vez, eu acredito que possa brigar aí. Acredito que pelo time que tem, não brigue pela Libertadores, mas sim pela Copa do Brasil. O Palmeiras já é um time muito consolidado, consistente, vai brigar por todos os títulos que disputar nessa temporada de 2023. O Grêmio desse time do Renato Gaúcho está dando liga e contratou reforços pontuais e acredito que também entre como um dos favoritos aí mais longe nessa Copa do Brasil. O Vasco da Gama se engrenar esse time também tem tudo para fazer uma boa campanha, mas eu não sei se dentro desse momento entra como um dos planos favoritos. Favoritos dentro desses times que eu vi aqui, né, que são pequenos, né? São times menos favorecidos. Eu coloquei o Vasco aí mais como uma zebra para esses times grandes que eu falei aí, mas em favoritismo vence Palmeiras, Corinthians e o Grêmio, que vem fazendo uma excelente campanha, mas o Vasco pode entrar aí, além de estar fazendo uma excelente campanha, pode entrar como uma zebra para brigar por essa Copa do Brasil aí. O Vasco que enfiou 4-0 ontem ou quinta-feira, foi ontem. Deixa eu verificar aqui. O Vasco acabou vencendo 4-0, eu assisti. Venceu, mas acho foi que foi quinta-feira. Quinta-feira, né? Realmente contra o Boa Vista. Não, foi segunda-feira. Segunda-feira contra o Boa Vista venceu por 4-0 porque a gente estava fazendo aí o pré-jogo dessa partida. O nosso comentarista Gabriel estava informando tudo o que estava acontecendo pelo Campeonato Carioca diante do Boa Vista. Foi Carioca. Não, eu tô falando da Copa do Brasil. Na Copa do Brasil enfrentou o Trem. Exatamente. Na Copa do Brasil enfrentou o Trem também, venceu por 4-0. Então são retrospectos muito bons. A gente vê que o ataque do Vasco tá voltando a funcionar, tá voltando a fazer gols. Então já são acho que são 3 jogos que eu vejo que o Vasco já aplicou 3 goleadas aí. Um dos jogos foi 3 também. 4-0 no Carioca e 4-0 também aí no jogo contra o Trem na Copa do Brasil. Então é um time que vem brigando para ganhar esse título da Copa do Brasil. É um time que vem grande, sim, para enfrentar aí. Pode ser uma das zebras para enfrentar o Grêmio, que vem fazendo uma boa campanha, o Corinthians, que vem se encontrando aí, vem encontrando o caminho das pedras novamente, e o Palmeiras, que já é um time muito bem consolidado aí com o Abel, que vem fazendo uma excelente campanha ao longo dos anos, não é nem da temporada, dos anos que se passaram. Ele conseguiu montar um time bem estruturado, um time que funciona tanto zaga, meio, ataque. É um time muito bem consolidado, entrosado e que vem grande. É um time a se bater durante todos os campeonatos nacionais que vão acontecer, tanto Copa do Brasil, tanto no Paulistão, tanto quanto no Brasileirão. O Palmeiras hoje é o time a se bater. E lembrando que a gente tem vários jogos simultâneos ao nosso Connect Sport, e se sair gol nas diversas partidas que está acontecendo na Copa do Brasil, a gente vai informar vocês aqui em tempo real no Connect Sport. Agora a gente vai falar
de futebol internacional aqui no nosso programa, até porque hoje tivemos jogos pela Copa da Inglaterra com derrota do Tottenham. Rapaz, o Lucas Moura chegou a 1 ano sem marcar gols pelo Tottenham. Tivemos também a vitória do Manchester United de virada, Copa do Rei. Vou estar passando aqui para vocês alguns dos grandes jogos que tivemos. Antes de você passar, Gomes, fica à vontade. 1-0 Náutico em cima do São Bernardo. Olha só, o Náutico aí vai vencendo a boa equipe do São Bernardo de Márcio Zanardi, fazendo uma boa campanha no Campeonato Paulista. Bom, na Premier League tivemos o Arsenal vencendo o Everton pelo placar de 4-0 com direito a gol do brasileiro Gabriel Martinelli. O Liverpool venceu o Wolverhampton pelo placar de 2-0 com gols aí de Salah e Van Dijk. O Sheffield United venceu o Tottenham pelo placar de 1-0. Pela Copa do Rei tivemos a vitória do Osasuna diante do Atlético de Bilbao pelo placar de 1-0. Amanhã teremos nada mais nada menos do que Real Madrid e Barcelona, e o Manchester United também pela Copa da Inglaterra acabou vencendo a equipe do West Ham de virada pelo placar de 3-1. 3-1 com o Arsenal, que deu 4-0 no Everton. 2 gols do Martinelli. Que jogaço, o Arsenal tá jogando uma bola. Teve aí uma decaída nos últimos 2 jogos, acredito eu. Não fez 2 jogos bons, mas tá voltando, tá fazendo uma boa campanha. O Liverpool, que encontrou aí de novo o caminho das pedras, deu 2-0 em cima do Wolves, né? O Liverpool que tá voltando a encontrar o caminho, já subiu aí, tá próximo do G4 já, subiu alguns pontos. Já vou passar a classificação aqui, Gomes. E a gente vai ter aí alguns jogos, ô Gomes. No sábado, o City vai buscar a vitória contra o Newcastle. O Chelsea, que tá fazendo uma péssima temporada, um time bom, mas que tá sem aproveitamento, vai jogar também no sábado, ao meio-dia, contra o Leeds. O Arsenal vai voltar a jogar contra o Bournemouth. E o Aston Villa vai pegar o Crystal Palace. Então são os jogos que vai acontecer no sábado também. Junto, o Brighton vai pegar o West Ham, o Wolves vai pegar o Tottenham que perdeu o último jogo aí, foi eliminado, né? O Southampton vai pegar o Leicester no sábado também. O Nottingham Forest vai pegar o Everton. E no domingo o Liverpool vai ter o clássico Liverpool e Manchester United às 13h30. E o Brentford vai pegar o Fulham às 5 horas. Esses serão os jogos pela Premier League no final de semana. Então serão jogos extraordinários. O Manchester que vem fazendo uma excelente campanha. O Manchester que encontrou um futebol aí ascendente, Gomes. E a gente narrou a vitória do Manchester diante do Barcelona, tá se recuperando, na minha opinião. Pós-era Alex Ferguson, o Erik ten Hag tem sido o melhor técnico do Manchester United nas últimas temporadas e realmente fazendo um excelente trabalho técnico holandês até o momento frente à equipe do Manchester. E o Manchester, que não ganhava um título, eu acho que há muitos anos. O último título da equipe foi em 2016. 2016. Desde 2016 sem ganhar um título. Foi a Liga Europa. Ganhou a Liga Europa. José Mourinho. E o Ten Hag voltou a ganhar título aí, ganhou o título com o Manchester United, ganhou esse último jogo de virada, começou perdendo e o Manchester foi buscar uma vitória implacável, 4-1. Um belo resultado, bela campanha do Ten Hag pelo Manchester United, que fez esse time voltar a jogar bola, né? O Arsenal que tá jogando muito bem, fazendo uma campanha. E o Chelsea, Gomes? O que tá acontecendo com o Chelsea, cara? Chelsea que na última janela de transferências gastou aí cerca de R$1 bilhão. Gastou mais do que a Liga Portuguesa, do que a Liga Alemã, do que a Liga Francesa, do que a Liga Portuguesa e Italiana. Só o Chelsea. E gastou aí muitos milhões e vários jogadores, como no caso de Mudryk, que tem feito uma boa temporada até o momento, o Enzo Fernandes também, o João Félix, mas é um time que não tem um padrão tático pelo Graham Potter, é um time que tem muita qualidade, mas pouca quantidade, então realmente essa equipe do Chelsea precisa melhorar e perdeu aí na Premier League para o último colocado, que é o Southampton, pelo placar de 1-0. E a classificação, Gomes, da Premier League ficou assim então, ó. O Arsenal fazendo uma bela campanha aí, com 60 pontos, o City vem em segundo, logo em segundo com 55 pontos, Manchester United se recuperou em terceiro lugar aí com 49 pontos. O Tottenham, que foi eliminado agora no último jogo, acho que da Copa da Inglaterra, foi isso? Isso. Da Copa da Inglaterra, perdeu de 1-0 para um time de segunda divisão.
da Inglaterra. Só Jesus. O Tottenham tá levando umas derrotas esquisitas demais, né? Tá batendo em time grande, tá perdendo pra time pequeno. Tá esquisito. O Newcastle vem em quinto lugar com 41 pontos. O Liverpool, que se recuperou aí, em sexto lugar com 39 pontos. Eu vou passar só essa classificação dos 6 primeiros aí, para não ficar muito grossário aqui. É isso aí. E grandes jogos que tivemos aí. Destaque para essa derrota do Tottenham aí. Esse Tottenham do Antônio Conte está oscilando bastante até o momento e acabou perdendo para a equipe do Sheffield United pelo placar de 1-0 e foi eliminado hoje na Copa da Liga Inglesa. E falar em Copa da Liga Inglesa, nós temos também a Copa do Rei, né, Gomes? Exatamente. Copa do Rei, que teve aí o Osasuna que ganhou de 1-0 do Atlético Bilbao, e o Barcelona, que vai jogar aí contra o Real Madrid amanhã às 17 horas. Barcelona e Real Madrid. O Xavi que já cantou vitória aí. Cantou favoritismo pro Real Madrid, apesar de o Barcelona tá jogando bem. Teve esse retrospectivo ruim, mas veio fazendo uma boa campanha, principalmente no espanhol. E não negou favoritismo pro Real Madrid, Gomes. Será que o Xavi tá com medo do jogo contra o Real Madrid? Eu acho que analisando o contexto geral, pelo fato de ambas as equipes em momentos distintos, o Real Madrid, desde antes do Mundial de Clubes, o Carlo Ancelotti conseguiu achar um padrão de jogo efetivo para essa equipe. É um time que tem crescido muito ao longo dessa temporada. Contra um Barcelona que veio e fez uma ótima La Liga, mas depois da eliminação na Europa League acabou perdendo pro Almeria, então vem em baixa para esse confronto, e realmente são duelo de duas equipes distintas até o momento. Um Real Madrid que está em uma boa fase contra um Barcelona que tem ótimas peças, mas que precisa reencontrar a confiança nesse duelo. E hoje, analisando o contexto geral, o Real Madrid entra como pleno favorito, mas em um grande clássico como esse, talvez seja aí um ânimo para o Barcelona poder mudar essa fase e prosseguir aí nessa temporada. Primeiro jogo da semifinal amanhã, e aí vai ter o Osasuna já ganhou, né, do Atlético Bilbao de 1-0, já vai vir com uma vitória no agregado aí de 1-0, e o Barcelona que vai ter o seu primeiro jogo amanhã. E aí, Gomes, você vai narrar esse jogo? Vamos ver, boa possibilidade. Vamos ver aí na programação da CB One TV. Se a gente vai narrar, a gente vai avisando a todos vocês que nos acompanham. Jogando na fogueira já. Opa, mas é uma boa opção. Ninguém mandou me convidar, eu falei. Tá bom, mas jogo na fogueira. Você joga na bomba e vai embora. Excelente. Com um amigo igual você, ninguém precisa de inimiga. Bom, agora a gente vai falar aqui no nosso Connect Sport com mais um giro de notícias do Minuto do Esporte. Agora, no programa Connect Sport, Esporte Total. É hora de notícia do futebol. É gol, é gol, é gol. Onde tem futebol, tem emoção. Bola na rede. O zagueiro Thiago Silva do Chelsea lesionou os ligamentos do joelho e passará por reabilitação, de acordo com o clube inglês ontem. O brasileiro sofreu a lesão no primeiro tempo da derrota por 2-1 para o rival londrino, o Tottenham. O jogador de 38 anos passou por uma avaliação mais profunda em seu retorno ao centro de treinamento no início da semana. A derrota para o Tottenham estendeu a péssima sequência do Chelsea sob o comando do técnico Potter, com o time vencendo apenas 2 dos últimos 15 jogos em todas as competições. O Fortaleza empatou sem gols com o Deportivo Maldonado no jogo de ida, e a volta enfrenta o time uruguaio amanhã às 9 horas da noite, horário de Brasília, no Castelão. Quem vencer avança e qualquer empate leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer esta partida vai encarar o Cerro Porteño, que venceu ontem o Curicó Unido do Chile pela segunda vez, por 1-0, e assim se classificou para a terceira fase prévia da Libertadores. Não demorou muito para Cristiano Ronaldo brilhar na Arábia Saudita. O português conquistou o prêmio de melhor jogador de fevereiro. A equipe técnica da Liga Profissional Saudita anunciou a seleção dos vencedores do mês. Depois de apenas poucos jogos, CR7 já foi
foi premiado. Cristiano soma 8 gols em 5 jogos, apenas 5 a menos que seu companheiro de equipe Talisca, que é o artilheiro da Liga Saudita. Nas últimas 3 partidas, Ronaldo balançou a rede 7 vezes e deu 2 assistências, ou seja, ele segue sendo o grande goleador nato de sempre. O Flamengo de Vitor Pereira até conseguiu tirar o prejuízo de um gol de Quito ao vencer de maneira bastante dramática no finalzinho da partida a equipe do Del Valle por 1-0. Mas aí, derrota lá, vitória cá pelo mesmo placar, cobrança de pênaltis. E aí, os equatorianos foram mais eficientes, vencendo a partida por 5-4 e ficaram com a taça, calando os mais de 70 mil torcedores rubro-negros. O uruguaio foi o único a desperdiçar a sua cobrança. Estas são as últimas do esporte. A gente volta a falar de futebol com você amanhã aqui no Esporte Total. Mais um excelente giro de notícias no Esporte Total aqui dentro do nosso Connect Esporte, Esporte Total aí, que faz parte do Minuto do Esporte. A gente tem 2 fontes de notícias aqui, o Minuto do Esporte e o Esporte Total, que faz parte desse quadro aí, Minuto do Esporte aqui no nosso programa. Vamos continuar mantendo vocês bem informados, só que dessa vez do mercado da bola. A gente sempre fala que temos informações em tempo real para vocês que nos acompanham no nosso giro de notícias do mercado da bola, e vamos começar diretamente falando do futebol europeu da equipe do Newcastle. O Newcastle da Inglaterra tem interesse na contratação no Milinkovic-Savic, meio-campo da equipe da Lazio. O Cruzeiro tem negociações avançadas aí para contratar o lateral Marlon, lateral esquerdo que tem passagens pelo Fluminense e que atualmente defende a equipe do Ankaracu da Turquia. O Vitória está próximo de acertar a contratação do volante Wellington, inclusive já está próximo aí do Wellington assinar o contrato, ele que estava livre no mercado, jogador que tem passagem por Fluminense, Atlético Paranaense e São Paulo. E agora vamos falar de um dos destaques dessa equipe do Al Hilal no Mundial de Clubes. Trata-se de Luciano Vieto, que marcou gol diante do Flamengo e 2 gols diante do Real Madrid. Ele que já está em final de contrato com a equipe árabe, já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe, deve estar acertando o seu retorno para a equipe do Villarreal da Espanha. Lembrando que o atleta argentino defendeu o Villarreal em 2015, ele tem passagens ainda por Sporting, Fulham, também é o Atlético de Madrid, portanto aí o Luciano Vieto, bom jogador, 28 anos, pode estar reforçando a equipe do Villarreal. Rudy, você tem aí mais informações do mercado da bola? Sim, Gomes, boa falar aí desse Luciano Vieto, joga muita bola, e junto com ele também o Arthur Vitor, né, o jogador aí do Bragantino. O Palmeiras está indo atrás dele, procurou aí um acordo para tentar trazer o jogador para preencher o seu quadro de jogadores, mas o clube já falou aí que não vende o atacante por menos de 15 milhões de euros. Então eles estão nesse impasse aí para tentar contratar o Arthur Vitor do Bragantino, atacante novo aí do Bragantino. E também o Palmeiras está monitorando a situação do Wallace, o volante da Udinese, que também é um bom jogador, e o Palmeiras está buscando aí reforçar o seu time em um nível que está abrindo o cofre para investir muita grana em bons jogadores. Gomes, o que você acha do volante da Udinese, o Wallace? Bom, o Wallace, ele fez uma boa campanha com o Grêmio naquele time de 2017 do Grêmio, campeão da Libertadores. Depois ele acabou indo para o Hamburgo da Alemanha, acabou não rendendo o esperado. Já atua na Udinese há alguns anos, tem sido uma das peças importantes desse clube italiano. Pensem agora em voltar ao futebol brasileiro e seria uma boa opção para esse time do Palmeiras. O Palmeiras que está aí procurando um volante aí que possa suprir a ausência do Danilo, que acabou indo para o Nottingham Forest. Tem uma ausência caseira aí nesse esquema de padrão tático do Palmeiras, que está implementando ali, colocando o Zé Rafael de primeiro volante, que está dando conta do recado, mas a gente sabe que o calendário do futebol brasileiro é longo e o Palmeiras precisa de peças de reposição à altura para continuar num nível de competitividade ao longo da temporada, e precisa contratar um jogador de ponta para esse time. Então o Palmeiras está buscando algumas opções. Eu acho que teria outras opções melhores, porém o Wallace também, se acertasse, seria um bom reforço até o momento. Muito bom, o Wallace joga muita bola. Foi campeão olímpico com a seleção, né? Em 2016. Foi campeão e joga muita bola. É uma boa opção também para o Palmeiras, que é um time já consolidado. Mas, como você disse, o futebol brasileiro, o calendário é muito extenso. Então, são muitos campeonatos para se jogar. O Zé Rafael já é um jogador com a idade um pouco avançada. Então, precisa de um sangue substituto aí para o Zé Rafael
mas eu concordo com você, Gomes, quando você fala que tem substitutos que seriam mais proveitosos e melhores do que esse volante. E pode ter certeza que no mercado da bola você vai ficar informado em tempo real aqui no Connect Sport do mercado da bola. Bom, agora a gente vai falar no nosso programa de Recopa Sul-Americana, até porque ontem no Maracanã, com público recorde, 71 mil pessoas acompanharam a vitória do Flamengo no tempo normal diante da equipe do Independente Del Valle pelo placar de 1-0 com gol de Arrascaeta. A gente viu ali que na prorrogação, nos 30 minutos, o Flamengo ainda ficou vencendo por 1-0, não conseguiu garantir o seu gol que desse o seu título, e nas penalidades venceu pelo placar de 5-0 e garantiu o seu título da Recopa Sul-Americana. O técnico Vitor Pereira, que agora está sob pressão, perdeu seu terceiro título em 2 meses de trabalho no Flamengo, perdeu a Supercopa para o Palmeiras, o Mundial de Clubes, e agora a Recopa Sul-Americana para a equipe do Independente Del Valle. E a gente já tem protestos da torcida. Poderia passar aí, ô, produção, os protestos que a torcida direcionou à equipe do Flamengo? Realmente acabou aí a paciência da torcida do Flamengo com o técnico Vitor Pereira. Eu vou pedir aí para a produção deixar passando os vídeos aí dessa partida, enquanto o Rudy faz a análise dele dessa derrota do Flamengo, a perca do título da Copa Sul-Americana, da Recopa Sul-Americana, perdão. Eu preciso fazer essa análise sem ser imparcial? Sem ser imparcial? Ou sem dar muita risada? Tá bom, vou fazer uma análise breve, né? Antes da análise, 1-0 pro Grêmio. Opa! Gol de Cristaldo. 1-0 aos 45 minutos aí já. O primeiro tempo já tá terminando. 1-0 pro Grêmio. Mas falar desse jogo aí, um jogo muito abaixo, muito abaixo da média. O Flamengo foi lá, venceu de 1-0, poderia ter feito mais, mas não apresentou um futebol muito bom, jogou muito mal, apesar do resultado aí de 1-0. Foi pros pênaltis. O Independente Del Valle conseguiu levar pros pênaltis aí o jogo. Perdeu algumas oportunidades também no jogo de empatar e garantir a vitória no jogo normal. O empate, a vitória que eu digo é com o empate, a classificação no jogo normal. Foi pros pênaltis e, convenhamos, toda vez que o Gabigol tira um barato com o time adversário leva a melhor. Ele fez o gol de pênalti e foi ali tirar um barato com o goleiro para tentar desconcertar o goleiro, mas não deu outra. O Flamengo foi eliminado aí. O Independente Del Valle conseguiu a classificação. E que defesa! A gente pode falar que o Arrascaeta errou o pênalti? Não, vou falar que o goleiro pegou o pênalti dele, porque foi uma defesa difícil. O Arrascaeta bateu forte na bola, bateu bem, e o goleiro pulou certeiro, rápido, e conseguiu pegar o pênalti. O Vitor Pereira não conseguiu se encontrar ainda no Flamengo, nem nas substituições, apesar do elenco dizer, Gomes, que tá tudo tranquilo, que tá tudo uma paz e amor, que eles estão tentando se encontrar. É nítido ver que não tá tudo tranquilo, que o Flamengo tá abatido com o Vitor Pereira no comando, que o Vitor Pereira tá perdido com o time que tá ele nem nas substituições que ele faz, ele tá conseguindo se encontrar. Ele tem a faca e o queijo na mão, porque o elenco do Flamengo é um dos melhores elencos, se não for o primeiro, é o segundo maior elenco do país atualmente, junto ao Palmeiras aí, e não tá conseguindo dar continuidade, segmento ao trabalho, que foi um trabalho muito bom que o Dorival fez antes do Vitor Pereira. Ele não está conseguindo se encontrar e já está recebendo propostas para sair do Flamengo. Então, se ele não for mandado embora, ele já está pronto para aceitar as propostas que ele está recebendo para sair do Flamengo. O Flamengo precisa urgentemente ou o Vitor Pereira abrir os olhos e entender o que ele está fazendo, ou dar oportunidade para um outro técnico fazer melhor no Flamengo, ter a oportunidade, fazer o Flamengo voltar a vencer, que o Flamengo está perdido com o elenco que tem, Gomes. E a velha máxima do futebol, né, Rudy? A gente vê que a velha máxima do futebol, ela nunca falha. Olha só que fato curioso. O técnico Dorival Júnior
eliminou o Corinthians, o técnico Vitor Pereira, na Libertadores. Foi campeão da Copa do Brasil em cima do Corinthians, que era treinado pelo Vitor Pereira. O Vitor Pereira sucedeu ele no comando técnico do Flamengo e acaba perdendo as 3 competições. Então mostra que é aquele velho ditado: time que tá ganhando não se mexe. Então a diretoria do Flamengo fez uma decisão equivocada ao contratar o técnico Vitor Pereira, porque você muda todo um panorama tático dessa equipe do Vitor Pereira. Ele tem mudado muito, diversificado esse esquema tático do Flamengo. O Flamengo, tá certo que o De Arrascaeta tem alguns dos seus principais jogadores, como no caso do De Arrascaeta, que ainda não tá atuando no seu auge, que pode apresentar o seu melhor futebol. Vem de lesão. E aí a gente vê que essa equipe do Flamengo tá sofrendo umas diversificações táticas que tem afetado muito o desempenho do time ao longo dessa temporada. E agora tem um clássico no Campeonato Carioca diante do Vasco nesse final de semana. E ousa dizer que se o Flamengo não vencer, não der a sua resposta ao seu torcedor, com certeza a gente vai ter uma pressão maior sobre o técnico Vitor Pereira. Sobre informações até o momento, o técnico Vitor Pereira ele segue no comando. A direção do Flamengo banca ele, só fala se ele só sai se pedir demissão. Mas o futebol, o calendário do futebol brasileiro, a gente sabe como é que é. Se ele não rendeu o esperado, ele pode ser demitido. O Flamengo fez uma partida muito abaixo do que se esperava pelo público que recebeu no Maracanã. Eu vou pedir até um vídeo interessante para a produção, que é um vídeo da torcida filmando o último gol aí da equipe do Independente Del Valle. E realmente, Rudy, na sua visão, eu te faço a seguinte pergunta: o que podemos esperar do Flamengo após a perca desses 3 títulos? O Flamengo já vem... acho que o time do Flamengo, os jogadores do Flamengo, vem com a cabeça... Tem que trabalhar o psicológico desses jogadores, porque já são 3 títulos, né, perdidos. Entre os seus 3 títulos, o principal deles, o Mundial, né, a Libertadores ganhou. Ganhou com o Dorival. Mas dentro desses 3 títulos, mais esperado pelos torcedores foi o Mundial, perdeu. Perdeu a Supercopa e perdeu agora para o Independente Del Valle. Então o Vitor Pereira não está nos melhores dos amores com a torcida. Certeza que também não está dos melhores amores com os seus jogadores. Nós podemos esperar aí contra o Vasco, que é um time que... Eu tava frisando aqui que é um time que tá vindo de jogos e jogos com goleada, Gomes. É um time que tá acertando o seu jogo ofensivo, a sua tática ofensiva, sua forma de atacar. O Vasco, antes, os jogos do Vasco era só saber se defender, e nesse saber se defender levava 2, 3 gols, só perdia. Buscava fugir dos rebaixamentos. Hoje o Vasco está brigando, como eu disse, pela Copa do Brasil. O Vasco está brigando pelo Campeonato Carioca. E se o Flamengo não abrir o olho, porque o Flamengo acabou de perder aí, de ser eliminado pelo Independente Del Valle, o Flamengo vem de algumas derrotas para times pequenos também no Carioca, para os clubes menores. Então, se não abrir o olho no jogo contra o Vasco, pode sim levar uma também, por que não? E o cargo do Vitor Pereira, apesar da diretoria, dos presidentes dizerem que tá tranquilo, tal, não é assim que funciona. Mandaram o Dorival embora sendo campeão. Como que não pode mandar o Vitor Pereira perdendo? Ótima colocação, excelente análise. Então não é... estamos 1000 amores com o Vitor Pereira. Não, perdeu mais uma, acredito eu que ele tá fora. Não tem essa. Se ele não estiver fora nessa próxima, se perder pro Vasco, na próxima que perder vai estar fora. Não é assim que funciona o futebol. E eu tenho certeza que assim que a torcida apertar, diga-se assim, de passagem no dito popular, ele peida. É isso. E olha só, essa equipe do Independente Del Valle, vale destacar também o conjunto de jogo do técnico Agostinho. Até o momento dessa equipe foram 3 jogos nessa temporada e 2 títulos conquistados. A Supercopa do Equador e a Recopa Sul-Americana, uma equipe que tem o Gustavo Ramírez no gol, um goleiro muito seguro para essa equipe. Um dos pilares defensivos dessa equipe tem o Sornoso também como um dos destaques individuais. Jogou muito bem. O Faravelli também, ótimo jogador, já recebeu aí 2 propostas, tanto do Coritiba quanto do Santos, optou por ficar nessa equipe do Independente Del Valle. Então é um time que tem um padrão de jogo muito bem definido, venceu o Flamengo, soube jogar fora de casa, é uma equipe que se fechou muito bem.
não deu espaço para o Flamengo e o Flamengo aí acabou sendo derrotado nessa final da Recopa Sul-Americana e vale frisar também que acabou sendo derrotado nas penalidades por uma boa equipe equatoriana que é essa equipe do Independente Del Valle. E uma coisa que eu preciso frisar, Gomes, talvez a crista de alguns jogadores esteja muito lá em cima, muito grande. A gente vê que talvez os jogadores do Flamengo possam estar pisando pisando, de certa forma, com pouco pé no campo, porque menospreza o time por achar que o time é menor. Entendeu? A gente viu na atitude ali do Gabigol, que é o capitão do time, que ele bateu o pênalti, foi lá, tirou onda com o goleiro, fez careta, encheu o saco na hora do outro cara bater pênalti. Então, tipo assim, acho que os jogadores precisam abaixar mais a crina, não estão vivendo um bom momento, apesar do Gabigol ser um dos principais destaques do Flamengo, um dos melhores jogadores do Flamengo. Não, só que futebol é coletivo, então se um perde, todo mundo perde. Então não tem isso. Abaixar a crina, botar o futebol para rodar, ajudar a marcar, a fazer gol, a correr e o técnico também se acertar. O time é um conjunto, eles precisam se acertar dentro de campo. Não é só o Vitor Pereira que tem errado também nas suas colocações. Talvez os jogadores também não tenham dado as respostas ou não entendido aquilo que o técnico diz ou nem feito questão de entender o que o Vitor Pereira tem pedido para eles dentro de campo. Então, a gente vê algumas reações de alguns jogadores e a gente também fica com o pé atrás diante de alguns jogadores em campo. E realmente aí o Flamengo precisa mudar completamente a sua postura tática. O técnico Vitor Pereira está errado em algumas convicções que ele tem nesse time do Flamengo. A gente vê que os jogadores não estão entendendo a sua metodologia de trabalho. Realmente o Flamengo fez completamente o oposto no futebol brasileiro nos últimos anos. Jogou um padrão de jogo bem definido pelo Dorival Júnior, colocando o Vitor Pereira, que ainda está se adequando ao futebol brasileiro. Fez um trabalho na equipe do Corinthians que, de certa forma, por mais que chegou na final da Copa do Brasil, deixou a desejar em muitos aspectos, inclusive em clássicos. Ele sofreu 6 derrotas em clássicos no comando do Corinthians. É um técnico que ainda está tentando implementar a sua filosofia de trabalho no Flamengo, e a gente vê que até o momento o Flamengo faz uma péssima temporada, perdendo 3 títulos em 2 meses. Então, o principal desafio do Flamengo talvez é achar um padrão de jogo para poder melhorar o seu futebol. E uma coisa que eu friso aqui, Gomes, acho que não só eu não torço pro Flamengo, mas aqui a gente não tem isso aqui. Hoje eu tô dando a minha opinião imparcial, mas até hoje se eu não sou torcedor, não entendi essa mudança de técnico do Flamengo. Imagina quem é torcedor, que viu o Dorival Júnior ser campeão da Libertadores, acho que concorrer aí a grandes títulos, ganhar muitos títulos com o Flamengo, levar o Flamengo para a Libertadores para disputar o Mundial, o Flamengo que era um dos favoritos a chegar no Mundial e ganhar com o futebol que estava apresentando com o Dorival. Aí, ser trocado do nada, um técnico que acabou de ser campeão da Libertadores, que é um dos títulos mais almejados pelos clubes brasileiros. Aí você me troca o técnico, manda o Dorival embora, traz o Vitor Pereira, que não era nem um técnico que estava em ascensão, porque ele não estava nem tudo isso no Corinthians. E troca e manda embora um cara que acabou de ser campeão. Meio suspeito, meio duvidoso. Não tô aqui para ficar botando lenha na fogueira, mas é meio suspeito, meio duvidoso. Há de se pontuar, e a torcida do Flamengo também tá com essa pulga atrás da orelha até hoje. E o Dorival, acredito que não volta mais pro Flamengo, nem se oferecessem para ele 2, 3 milhões de dólares. Rapaz, a análise aqui de forma contundente do Rude. Bom, não podemos encerrar, Rude, sem antes encerrar o nosso Connect Sport, sem antes fazermos aquele bate-papo, até porque na segunda-feira tivemos um prêmio muito interessante, que foi o The Best, Lionel Messi conquistando a sua 7ª bola de ouro, sendo eleito o melhor do mundo. A seleção da Argentina dominou esse prêmio The Best, portanto, eu vou deixar para você a gente encerrar o programa fazendo esse bate-papo do The Best, que é o que você fez tanta questão nessa participação especial sua no programa, em falar aqui no Connect Sport para quem nos acompanha. A gente vai falar, né, do The Best, a gente esqueceu de falar, até por conta da correria, muito cronograma, a gente fica... No momento que estava acontecendo, a gente estava fazendo o Connect Sport da segunda-feira, mas vale frisar aqui nesse Connect Sport da quarta-feira, porque para quem nos acompanhou ainda, a gente recapitular um pouco sobre o prêmio The Best na FIFA aí, que já temos aí grandes premiações. Grandes premiações, grandes destaques. E antes de eu falar aqui, a gente já sabe que o Messi foi aí
o grande destaque da noite é o Lionel Messi, o prêmio The Best, sua sétima bola. Bola de ouro. Rapaz, é indiscutível, já era. Mas na sua opinião, Gomes, antes de eu continuar, foi justo? Pelo contexto geral, quem disputou com ele foi o Benzema e também o Mbappé. Pelo contexto geral que o Lionel Messi apresentou nessa equipe do Paris Saint-Germain, mas também pelo contexto de ter conquistado uma Copa do Mundo na Argentina, com a Argentina, pela forma que foi, sendo um atleta que foi decisivo, principalmente no momento que a Argentina mais precisou dele. Marcou gols nas oitavas, nas quartas de final, em partidas que a Argentina estava passando por um momento difícil. Ele foi lá e decidiu. Lembrando que desde a Copa de 2000 foi a primeira Copa que, de certa forma, ele marcou gols nas fases eliminatórias da Copa do Mundo, pelo contexto geral, pela maneira como a Argentina jogou, pela maneira como o Messi se comportou com a seleção argentina. Não tinha contexto melhor para ele ser eleito o melhor do mundo. Melhor do mundo, com Copa do Mundo, indiscutivelmente um gênio da bola. E aí a gente vai começar aqui com ele, o primeiro aí, o melhor jogador do mundo, Lionel Messi, o argentino que atua aí pelo PSG atualmente. Melhor jogadora do mundo, Alexia Putellas, espanhola aí, joga no Barcelona. Alexia Putellas não tem nem o que dizer. Tem mantido uma fase muito boa com a equipe do Barcelona. Conquistou o seu segundo título de melhor jogadora do mundo, de uma certa forma, para mim, indiscutível. Joga muita bola, joga no Barcelona, é espanhola, Alexia Putellas. Melhor treinador no futebol masculino, Lionel Scaloni, da Argentina, indiscutivelmente. Levou uma Argentina apática, desacreditada naquela contra a Arábia Saudita. Conquistou o prêmio de uma forma também muito consistente, na minha opinião. Sim, e veio, não era nem técnico, ele era auxiliar. E lembrando que o Ancelotti, por mais que é um técnico que está fazendo um excelente trabalho no Real Madrid, mas o fator Copa do Mundo pesou aí demais. E pela campanha que a Argentina fez, com certeza o Lionel Scaloni implementou um bom volume, um padrão tático, um bom volume de jogo nessa seleção argentina e, na minha opinião, conquista o prêmio de forma contundente. Sim, o Scaloni aí fez uma excelente Copa do Mundo e levou além de levar a Argentina, conseguiu ajudar o Messi a se sagrar aí com uma Copa e mais um troféu como melhor do mundo. Melhor treinadora do futebol feminino, Sarina Wiegman, a holandesa aí, que atua pela seleção da Inglaterra e a técnica da seleção da Inglaterra, Sarina Wiegman. Melhor goleiro do mundo, Emiliano Martinez, que fez aquela dancinha lá. Fator Copa do Mundo também, Gomes? Dibu Martinez também, com certeza. Fator Copa do Mundo e fator também Aston Villa, um excelente goleiro, pegador de pênaltis. No momento que a Argentina mais precisou dele, fez excelentes defesas, principalmente aquela defesa do Randall Colomuani ali, que ele fez ali, pra mim, que ele garantiu o título da Argentina, ganhou de forma merecida também. E pra calar a boca de muitos europeus, festa dos sul-americanos no prêmio The Best do ano passado para esse ano aqui na premiação. Melhor goleira do mundo, a Mari Earps. Eu não vou falar Herpes. Mari Earps, a inglesa aí que joga lá no Manchester United. Prêmio Puskás, gol mais bonito, Marcin Oleksy, Polônia. Joga aí no Warta Poznan. O Sparta Poznan. O Warta Poznan. Exatamente, é o Sparta Poznan. Acho que eles escreveram do jeito E olha deles. que ele marcou um gol, cara, muito difícil de marcar. Esse gol dele, convenhamos ali, foi conquistado de uma forma merecidíssima. Sim, foi o rapaz que joga pelo futebol de muleta, não é? Exatamente. Que golaço. Rapaz, eu não consigo fazer aquele gol normal. Tipo, Rapaz, que dificuldade aquele gol. Parabéns. Muito, muito golaço. Acho que indiscutivelmente estava disputando com ele o Richarlison com aquele gol na Copa, mas indiscutivelmente ele fez um golaço. O prêmio de Fair Play, prêmio de FIFA Fan Award foram os torcedores da seleção argentina. Fizeram a festa na Copa. FIFA Fair Play, Luka Lotchoshvili, da Georgia Cremonese. Seleção FIFA Pro feminina. Aí vem aí, eu acho que a Endler, a Bronze, a Williamson,
Renard e Lyon, a Putelas, a Walsh, a Oberdorf, a Alex Morgan, a Suncare e a Mead. A Suncare que tá aí de novo na lista, né? Suncare todo ano tá aí nessa lista aí. E na seleção masculina, o Fifth Pro foi no gol Courtois, Hakimi, Van Dijk, Cancelo, De Bruyne, Modric, indiscutivelmente Modric, Casemiro, Messi, Mbappé, Benzema e Haaland. O Haaland, o furacão dos gols aí, Gomes. Esse foi o prêmio The Best com grandes nomes. E você acha justo? Qual que você acha injusto? O que você acha que faltou aí? De certa maneira, eu acho que foi coerente esse prêmio. Foi justo, na minha opinião. O fato lamentável fica aí na questão que a gente viu o austríaco Alaba, que acabou entrando num consenso geral com os jogadores austríacos em votar no Messi para o prêmio de melhor jogador do mundo. Houve uma retaliação por parte de torcedores do Real Madrid. Se é que pode dizer que essas pessoas são torcedores que fizeram ofensas racistas ao Instagram dele, dizendo que ele é traidor, porque lembrando que o Benzema, que atua com ele no Real Madrid, também disputou o prêmio de melhor do mundo e ele, no consenso com os jogadores austríacos, acabou votando em Lionel Messi. Então eu acho que isso foi uma questão, a única questão chata desse prêmio de debate, mas na minha opinião, todos os prêmios conquistados, na minha opinião, foram entregues de uma maneira correta. Acho que é um fanatismo, né? Se as pessoas fossem menos fanáticas e prestassem mais atenção no que é o futebol, saberia que não houve injustiça. O Messi realmente foi o destaque, ganhou Copa, levou o time, ganhou Copa, ajudou nos momentos mais decisivos. Tem ajudado o PSG, porque o PSG não está numa boa fase. Tem ajudado o PSG, apesar da sua idade já avançada. Então, não tem do que discutir, não tem que ir no Instagram do cara debater, insultar o cara com coisas racistas. Isso é coisa de gente de quinta série. Tá na hora da gente crescer, virar adulto e amadurecer. Isso é pra vocês aí que agiram dessa forma com o Alaba. Bom, Rudy, não podemos encerrar aí o nosso Connect Sports sem antes você mais uma vez dar uma passada aí nos resultados finais da Copa do Brasil que estão acontecendo simultaneamente, mas antes, enquanto você procura os resultados, a gente acaba de noticiar hoje a morte de um dos principais jogadores franceses que disputaram, é um dos maiores jogadores franceses que disputou Copa do Mundo pela França, trata-se de Just Fontaine, que morreu hoje aos 89 anos em Toulouse, na França. Ele que marcou 13 gols, o maior artilheiro de uma edição de Copa do Mundo, marcou 13 gols na Copa de 1950 e acabou morrendo hoje aos 89 anos. Portanto, fica aqui a homenagem do Connect Sport ao Just Fontaine, que na Copa de 1950 marcou 13 gols. É o maior artilheiro da história das Copas do Mundo com 13 gols. Aí o Justin Fontaine, fica a nossa homenagem. Bom, Rudy, fique à vontade para passar os resultados até o momento os parciais da Copa do Brasil. Bom, encerrados alguns jogos de hoje, já o Vitória foi pegar o Nova Iguaçu, levou 2-0, fim de jogo. O CSA ganhou do Tuna por 1-0, fim de jogo. O Asa e o Goiás se enfrentaram também, fim de jogo 1-1, placar. O Tuntum jogou contra o ABC e, rapaz, 5-0 resultado, fim de jogo. O Atlético da Bahia e o Atlético Goianiense 0-0, fim de jogo. Bahia de Feira, Bragantino, 1-1, fim de jogo. O Cordino pegou o Brasil de Pelotas, 2-0 pro Brasil de Pelotas, fim de jogo. O Parnaíba tá jogando contra o Botafogo agora, de São Paulo, 0-0, ainda tá rolando o jogo, 48 minutos lá. Camboriú e Manaus, 1-0 pro Camboriú, jogo ainda rolando. O Atlético e o Brasiliense 0-0, jogo ainda rolando. São Bernardo perdendo de 1-0 pro Náutico, jogo ainda rolando. União Rondonópolis e o CRB 0-0, jogo ainda rolando. Campinense e Grêmio 1-0 pro Grêmio, jogo ainda rolando. Princesa e Ituano 0-0, jogo ainda rolando. Operário do Mato Grosso do Sul e Operário 0-0, o jogo ainda rolando. E mais tarde temos aí Retrô e Avaí, Jacuipense e Bahia, Caldense e Ceará, e às 9h30 serão os jogos
de hoje. Lembrando que nós temos comentário, Gomes, aí que você não falou dos comentários. Opa, é verdade, a gente teve comentários aí, Teve, ó. opa, do Adilson Luiz. Boa noite a todos vocês do programa Connect Sport, presidente, proprietário da CB One TV, tá nos acompanhando pelo canal 15 da Rede Banda Larga. Muito obrigado, pai, pela audiência e um forte abraço. Assim também para todos vocês que estão nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube da CB One TV e também pelo canal 15 da Rede Banda Larga. Agradecemos imensamente até aqui a sua audiência no Connect Sport. Bom, estamos encerrando o nosso Connect Sport dessa quarta-feira com a participação especial do nosso membro aqui da CB One TV, o Rudy Oliveira. Lembrando que hoje a equipe do Connect Sport aí, alguns dos nossos membros aí da nossa equipe tiveram aí compromissos e o Rudy fez problemas essa participação técnicos pro especial lado deles comigo. também. Exatamente. Mas o importante é que mais uma vez fizemos um programa bem informativo para todos vocês que nos acompanham. E eu agradeço, Rudy, a sua excelente participação no Connect Sport. Fique à vontade para aparecer mais vezes aqui no nosso programa. Muito obrigado, Gomes, pela participação, pelo convite. Foi um prazer participar com esse gênio da bola aqui, que é o Gabriel Gomes. E espero ser convidado mais vezes aí. Boa noite para você, público que está nos assistindo. Não deixe de acompanhar a CB One TV, não deixe de seguir e compartilhar. É muito importante isso para nós. E tenha aí uma excelente noite. A todos vocês que não... Opa! A técnica já quer encerrar mais cedo? Calma, produção, calma. Deixa eu me despedir aqui primeiro, calma. Problemas técnicos acontecem, pedimos perdão a todos vocês. Bom, desejo a todos vocês uma excelente noite. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham. Não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais, CB One TV no YouTube e no Facebook, para vocês ficarem antenados a toda a nossa programação. A todos vocês eu desejo uma excelente noite. E sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, temos um encontro marcado em mais um Connect Sport. Tchau, tchau.